Olá, bom dia, tudo bem? Me chamo Roberto Tormin e aqui falo do canal Cartório em Gestão. Na série nossa Assumir e Agora, estamos no episódio 21. Seria uma terça-feira na nossa semana imaginária, estamos aqui acelerados, um monte de demanda, um monte de cliente, as coisas estão andando e a gente precisa compreender mais um ato da competência financeira. Eu tenho uma frase dura para começar o dia. Vender e não receber é pior do que não vender. Você pode achar que não, mas vender e não receber é pior do que não vender. Quando você não vende, você deixa de ganhar. Mas quando você vende, faz o serviço, gasta o papel, paga o selo, paga a hora da equipe e o cliente não te paga, você teve um prejuízo duplo, porque você pagou para trabalhar, literalmente. Tem uma dinâmica que alguns tribunais, por exemplo, não podem fazer dessa forma, outras têm que fazer o pagamento da guia, mas existem alguns tribunais de justiça que têm uma política de contratos que são mensalistas. Alguma imobiliária, alguma incorporadora, algum cliente maior que tem um volume recorrente, que ele fica enviando o boy, ou fica enviando o secretário, o advogado para ir fazendo, ele vai conduzindo a operação e mensalmente fecha, que normalmente é chamado de mensalista. Então, muitos cartórios têm esses famosos clientes mensalistas, como imobiliárias, despachantes, construtoras que pagam todo dia 10 ou dia 20. Gente, é usual no mercado, em outras atividades, por exemplo, a Ambev, ela só paga no dia 10. Do mês inteiro, todas as fábricas, tudo, ela só paga no dia 10. A Ipiranga paga toda quarta-feira. Então, existe esse hábito para facilitar o contas a receber, o contas a pagar e a condução dos negócios. Só que você auxiliando e gerando uma conveniência para o seu cliente, você precisa estar preparado para isso. Então, hoje, a gente vai acabar com esse medo e a gente vai profissionalizar o seu contas a receber. Nas melhores práticas de gestão financeira existe uma regra: crédito é um benefício, não um direito. Então, quando você permite que um cliente pague só uma vez por mês, você está financiando ele. Você está financiando, você está dando crédito para ele. Você virou o banco dele, porque ele espera receber um dinheiro de um cliente, ele desenvolve para ele, então ele está trabalhando com o seu dinheiro. Então pensa que às vezes é uma imobiliária, ela gerou uma escritura, foi de compra e venda, ela gerou um comissionamento, ela recebeu, só que ela ainda não te pagou. Dentro de um lapso temporal, para uma demanda comercial, às vezes isso pode acontecer, mas não tire da sua cabeça que você está financiando ele. Então, se você não tiver um processo de cobrança claro, o cliente vai priorizar pagar a conta que cobra ele. Se a conta de luz vence, ela vai cortar. Aí ele vai lá e paga a luz. Se o boleto do cartório vence e ninguém liga, ele vai deixar para pagar no mês que vem. Então você precisa sair da informalidade, do fio do bigode, e criar uma estrutura profissional do contas a receber. E o maior erro financeiro nessa área é misturar amizade com caixa. Então você pensa, o doutor fulano faz muita escritura, mas se eu cobrar juros dele ou bloquear o crédito, ele vai para o vizinho. Então, eu vou te contar um negócio. Você tem que parar de ter heróis na operação. Você precisa ter processo. Presta atenção. Se o cliente vai para o vizinho que você cobrou o que é justo, ele não é um cliente parceiro. Ele é um cliente de risco. O bom pagador gosta de organização, porque ele é organizado e ele gosta que seus fornecedores sejam organizados. Ele não se ofende de uma cobrança correta. O problema é que no cartório a cobrança costuma ser feita de qualquer jeito. Alguém manda um WhatsApp, outro esquece, ninguém anota, a dívida cresce, a discussão ela já perde o tom. Cobrança, gente, ela tem que ser franciscana, ela tem que seguir um rito, é uma esteira. Então hoje a gente vai criar uma régua de cobrança. Um script automático que a equipe vai seguir sem precisar ficar te perguntando. Você lembra da questão da matriz RACI, o desenvolvimento? Então a cobrança vai entrar dentro de uma matriz RACI. Então vai ter a pessoa que vai executar a cobrança, vai ter a pessoa que vai autorizar se tiver alguma coisa que é divergente, vai ter um consultor que aconteceu algum infortúnio que ele tem que resolver quem vai ser consultado e ele vai ter a informação de como está a situação. É uma matriz RACI, como todos os outros processos que a gente discutiu até agora. Então, vamos pensar como que a gente pode fazer essa régua. Então, é básico. A gente vai ter o passo 1, o lembrete do amigo.
Tá? Então, o que é o lembrete do amigo? No dia que vence, se o dinheiro não caiu até as 2 horas da tarde, a sua equipe vai mandar uma mensagem padrão. Oi, tudo bem? É só para lembrar que o vencimento da fatura hoje. Segue o boleto, o Pix para facilitar. Sem briga, apenas um lembrete, que às vezes ele pode ter até esquecido. Ou você pode mandar no início do dia para todo mundo uma mensagem padrão e amena. Vou te falar o grau de importância disso. As Casas Bahias reduziram 35% da inadimplência dela só com aviso preditivo no dia do vencimento da fatura. Simplesmente para poder chegar lá e falar: olha, só para lembrá-lo, a fatura vence hoje. Ele não fez uma cobrança ofensiva, ele não distorceu, ele simplesmente informou. O passo 2. O passo 2 já é uma cobrança mais firme. O boleto, quando paga, pode vir final de semana, pode demorar o processamento, então você já entra com cobrança mais firme no dia 3. No terceiro dia de atraso, passou esses 3 dias, o tom muda. Você fala: olá, não identificamos o pagamento da fatura vencida no dia X. Precisamos regularizar para manter o seu cadastro de crédito ativo. Poderia me mandar o comprovante hoje? Fico no seu aguardo. Você está sendo educado, você está prestando a informação. Se o cliente efetuou o pagamento e não percebeu, às vezes pode ter se tornado, imprevistos acontecem. Então, às vezes ele pagou, houve um agendamento, caiu o agendamento por conta do horário, ele achou que estava pago. Só o fato de você informar isso, se ele já tiver pago, ele vai te mandar o comprovante. Se ele não pagou, ele já vai conduzir para resolver o problema. E o passo 3, que é o mais importante, que aí é onde você tem que focar no processo, gente. É a cobrança, é a suspensão do crédito. Então, essa é uma parte difícil, mas ela é necessária. Então, depois de 5 ou 10 dias de atraso, pensa que você está cobrando mensal. 10 dias de atraso é 1/3 do mês que já se passou. Então, se ele não pagou, e detalhe, a gente fecha o mês, por exemplo, do dia 1 ao dia 30, aí você cobra ele no dia 10. No dia 10, mais 10 dias de atraso, seria um dia 20. Quanto de processo que às vezes ele já não fez durante o mês, sem solucionar isso. Então você precisa ter uma posição firme. Quando chegar com o novo pedido no balcão, o sistema ou o atendente já deve dizer: doutor, temos uma pendência aqui no financeiro e o sistema travou a parte de faturamento como mensalista. O senhor pode acertar para eu já liberar um novo pedido? O senhor quer falar com o financeiro? E aí você já mostra que não pode conduzir da mesma forma. Ah, ele vai para outro cartório, ele vai fazer em outro lugar. Se essa relação é tóxica, não é o melhor modelo para o seu cartório. Então lembre-se disso, gente. Às vezes é difícil, já passei por mercados muito mais saturados, que era muito mais difícil, e mesmo assim a gente começou a educar os clientes. Para que a operação? Porque quando você financia o cliente, você também está esperando aquela previsibilidade de recebível. E quando você recebe aquele valor, você vai efetuar o pagamento de selo, você tem que pagar a folha, você tem que pagar a água, você tem que pagar a luz. Não é ONG. Então, tomem cuidado com isso. Um cartório, ele tem o seu propósito, mas ele também tem suas obrigações. Então, não deixe que o contas a receber cresça de forma indefinidamente. Um outro ponto que vale a pena você salientar, e é muito importante você controlar isso, tá? Porque existe a parte do contas a receber e existe o transacional. Então, por meio da plataforma, você pode enviar para o cartório de registro, às vezes você envia para o registro de imóveis o registro de uma escritura. E aí, às vezes, o cliente, por comodidade, em alguns tribunais de justiça que são aceitos, pode efetuar o pagamento para o cartório por notas. Então chega no cartório de notas, paga a escritura, faz o serviço, e aí a pessoa, se não tiver um fluxo financeiro muito controlado, aí o escrevente vai lá e recebe o dinheiro que é para pagar para o cartório de registro. E aí, além do risco que você pode ter com a questão do financeiro no contas a receber, você ainda pode correr um risco transacional. A gente vai ter um episódio especificamente só sobre isso, tá, pessoal? Mas eu queria deixar um ponto de atenção para que você determine o fluxo para não ter erro. Ah, Roberto, você falou que o caixa não pode dar errado. Então vai dar diferença, porque eu não recebi esse dinheiro. Eu faturei esse dinheiro. Ele é mensalista. Então vai dar diferença no caixa. Não precisa da diferença no caixa.
Você pode criar uma forma de pagamento dentro do seu sistema, do seu módulo financeiro, que seria faturista, mensalista. E aí a pessoa, o caixa, na hora de fechar, ele, entre aspas, paga o caixa com aquela fatura. Então, por exemplo, eu recebi R$ 1.000 no cartório, R$ 900 em dinheiro, R$ 100 foi um mensalista. Ok, então ele vai ter lá R$ 900 em dinheiro e uma fatura assinada pelo cliente de R$ 100. Ok, que é um contas a receber, mas é uma forma de você visualizar. Do mesmo jeito que você consegue lançar e cadastrar no seu sistema um cartão de crédito e você não recebe o dinheiro no mesmo dia, mas você já sabe que é um recebível. Então, lembre-se que um contas a receber de um mensalista é como se fosse um contas a receber de um cartão de crédito. Só que ambos têm, apesar de ter muita semelhança quando você olha, grosso modo, no dia a dia você não visualiza isso, porque você não tem que gerar cobrança. O cartão de crédito vai dar lá 30, 32 dias, você vai receber na sua conta. Ou ele vai estar disponível. Então, você não tem esse problema. Com isso, às vezes você não percebe, mas não deixa de ser um recebível. Da mesma forma que quando você abre um recebível para o mensalista, você tem que pensar na ideia quase de crediário. E com isso vem algumas outras obrigações e outros formatos que você precisa verificar. E, bom, na planilha, além da régua de cobrança, que aqui eu estou informando, imobiliária, contato, qual que é o valor mensal, qual que é o dia do vencimento, quantos dias de atraso. Então aqui você já vai colocando as observações. Você não vai ter um volume muito grande de mensalista. Então vale a pena controlar isso muito no dia a dia. O modelo da régua, então passo 1 de lembrete amigo, passo 2 de cobrança firme, o passo 3 de suspensão. Eu deixei detalhado aqui um script de como falar no WhatsApp, qual é a mensagem que você pode mandar, quando você pode mandar. E posteriormente você já pega esse aqui, a lista de devedores com a ação de checkout. Semanalmente, um dos KPIs que você vai ter, um dos indicadores que você vai controlar na sua reunião de checkout semanal, para saber a tomada de decisão para a próxima semana, é quem está em aberto. Quem está em aberto, qual foi a solução implementada, como andou isso e como é que se desenvolveu. Tá? Qual que é a decisão de hoje, o entregável de hoje que eu quero trazer para vocês? Puxa o relatório de contas a receber, lista o caderninho dos devedores, identifica quem está devendo há mais de 10 dias. Hoje seu financeiro vai ligar para todos, não manda mensagem, liga. No dia seguinte, estamos passando por uma auditoria financeira e precisamos fechar as pendências antigas. Como podemos resolver esse saldo hoje? Use a palavra auditoria, ele tira o peso pessoal, mas não é você que é o chato, é a auditoria. Então é ela que organiza a mesma gestão. Então assim, o que é o problema? Não é a auditoria. Dinheiro no caixa, pessoal, é oxigênio. Não deixe cortar o seu ar. Amanhã, que é a quarta-feira da nossa semana, a gente vai falar de competência comercial. A gente vai falar como lidar com a reclamação do cliente e entender que o cliente bravo é o seu melhor consultor grátis, que às vezes você não está percebendo, tá bom? Muito obrigado, gente. Um ótimo dia.